Bom, nós estamos estudando sobre o livro de Hebreus e sempre retornando à nossa a série de mensagens passadas sobre liderança, que uma coisa tem a ver com a outra, e nós estamos vendo como o mundo árabe, especificamente nesse momento, está tendo essa grande transformação, ou essa movimentação em termos da sua liderança e da sua governança. E nós sabemos que o mundo árabe está numa grande motivação para ver esses regimes ditatoriais, esses regimes de reis, inclusive em alguns países, serem transformados em uma democracia. E a necessidade de mudanças de liderança, mudança de governança, mudança que eles estão conhecendo hoje, principalmente por causa da internet, por causa da televisão, porque a comunicação está mais próxima e porque também há uma exaustão de tanta exploração, às vezes, de tanto abuso que alguns líderes vêm cometendo durante todo esse tempo. E a gente vê que não só o mundo árabe está vivendo esse agito, mas vários países estão vivendo as incertezas e as inseguranças de lideranças, de líderes, de pessoas que possam assumir com integridade, com responsabilidade, E a gente vê que o mundo está perdido, nesse sentido. Faltam homens, faltam mulheres que possam assumir responsabilidades, possam realmente dirigir uma nação e um povo. E hoje nós temos poucas escolas, nós temos poucas famílias, poucas culturas que trabalham o aspecto de formarem líderes, formarem pessoas para essa geração, para que eles possam assumir responsabilidades. Nós temos muitas vezes visto famílias sendo treinadas e envolvidas a serem submissas, a serem passivas a todo o seu meio social, e essa passividade leva a essa coisa sem gosto dentro da sociedade, e essas incertezas que a sociedade tem se levantado. E a igreja também tem falhado nesse sentido, porque ela não tem contribuído com a sua mensagem poderosa, com o seu treinamento capaz de formar homens e mulheres para ajudar na transformação ou na liderança de nosso país. Hoje, no livro de Hebreus, nós vamos estar falando sobre um grande líder, um líder que até hoje, apesar de já ter ido há muitos e muitos anos atrás, é uma pessoa que deixou uma marca na história, alguém que veio e fez diferença no seu tempo, pagou o preço por isso. Ainda não estamos falando de Jesus, mas estamos falando de um homem que assumiu uma grande responsabilidade. Não era uma pessoa preparada e capacitada, mas Deus o trouxe, Deus o preparou e o forjou e o capacitou para que realmente ele pudesse criar uma nação, governar uma nação, dar leis a essa nação, direcionar essa nação. E até hoje, tudo aquilo que ele fez há muitos e muitos anos atrás está presente, está vivo, não só na cultura dele, não só na nação em que ele desenvolveu, mas em muitas nações do mundo, inclusive como a nossa. E nós estamos falando de Moisés, porque o livro de Hebreus agora vai entrar nessa página trazendo a importância de Jesus em relação a Moisés. O que Moisés foi e o que Jesus é para nós. Nós já vimos a universalidade da mensagem cristã, como Cristo veio para todos, para todas as nações, alcançar a todas as pessoas. E nós somos pessoas que precisamos de Jesus Cristo, nós somos pessoas que necessitamos de Deus nas nossas vidas, e às vezes nós nos sentimos assim meio excluídos da vontade e da graça de Deus, mas isso não é verdade. Deus morreu por cada um de nós. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar a minha vida, salvar a sua vida, trazer a alegria que o cristianismo pode trazer e quer trazer para nós. E nós vimos essa universalidade da mensagem, mas também como Deus usa a diversidade de culturas para falar, para comunicar o seu amor, para expressar a sua alegria e o seu desejo de se comunicar com cada um de nós. E é interessante que em diversas culturas, em diversos momentos da história,
história, Deus fala, Deus vinha falando, Deus vinha de maneiras diferentes e de formas diferentes, sempre se comunicando e trazendo o homem mais próximo de uma reconciliação com Ele, até que chegou a revelação máxima da própria expressão de Deus, da própria imagem de Deus, do próprio Deus entre nós, para que de fato nós possamos ser clarificados, para que de fato nós possamos ter a nossa compreensão plena do desejo e do amor de Deus, quando Ele enviou Jesus Cristo a este mundo. E Jesus Cristo, como eu disse, não é uma ideologia, uma ideia, algo passageiro, é uma pessoa. Foi um ser humano que veio entre nós, Deus se manifestando como um de nós, para passar tudo o que nós passamos, para passar tudo aquilo que nós sofremos aqui, também as alegrias também. E Ele veio entre nós, mas puro, santo, sem pecado, para que Ele pudesse dar a sua vida, para nos resgatar e nos salvar. Então, o livro de Hebreus, ele não tenta convencer uma religião judaica, ele não tenta simplesmente convencer um povo de uma outra cultura, ele tenta mostrar uma nova cultura, a cultura do reino de Deus entre nós, a cultura em que Jesus está entre nós e conosco nesse momento. Então, os primeiros versículos, o primeiro e o segundo versículo, trata dessa universalidade, trata desse amor, como Deus se manifestou e se manifesta, e como Ele se revela em Jesus Cristo, sua expressão máxima do seu amor entre nós. E aí ele entra na questão do transcendente, esse reino que estamos falando, essa dimensão de vida diferenciada, não é uma vida simplesmente para esse mundo, dentro das condições desse mundo. Nós não estamos limitados a esse mundo. E aí que vem essa experiência gostosa com Jesus. Se nós dependêssemos somente dos recursos desse mundo, se nós dependêssemos somente das condições desse mundo, que diferença faz ser cristão? Que diferença faz pertencer a Cristo? Que diferença faz ter o reino de Deus instituído dentro da nossa vida? A diferença é que, quando nós recebemos a Cristo, aceitamos Jesus como Senhor e abrimos a porta que nos leva para um caminho da vida eterna com Deus, entramos no mundo transcendente, no mundo espiritual, onde nós não vamos só nos limitar aos recursos desse mundo, mas aos recursos disponíveis àqueles que vivem essa dimensão espiritual com Jesus. A diferença de Jesus não é porque Ele é uma boa ideia, ou porque é uma grande ideologia, ou porque Ele tem um bom ensino, é porque Ele nos leva a uma transcendência, nos leva a uma dependência, a um conhecimento de um mundo que esse mundo não conhece, que esse mundo não experimentou ainda dentro dessa experiência material e física, racional e lógica que nós vivemos. Deus nos leva a uma experiência transcendente. E por isso, nessa relação transcendental, espiritual e do reino de Deus, entra a questão dos anjos. E aqui em Hebreus, logo em seguida, a exposição da revelação máxima de Deus em Jesus Cristo, ele traz que Jesus é maior mesmo dos anjos, do que os anjos, que fazem essa intermediação, que são aqueles elos de mensagens e mensageiros e coisas que acontecem na nossa vida que transcendem a matéria, a física e a razão. Eu gosto muito disso, né? Eu sempre, desde menino, estudei filosofia, né? Depois fui fazer faculdade de filosofia, depois fui fazer mestrado em filosofia, depois fui dar aula em filosofia, né? Mas quando eu entrei dentro dessa dimensão, no começo, enquanto jovem, eu achava que a razão era tudo, que a lógica tinha um resultado em si mesma, e que não poderia haver nada mais do que isso. E a minha vida se limitava à razão, se me limitava à lógica, se limitava ao perceptível, ao percebível. Então, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, já conhecendo a filosofia, eu vi que a filosofia
me respondia questões deste mundo. Ela trazia respostas científicas e materiais às coisas que eu podia ver e às vezes não entender. E ela me fazia entender as coisas deste mundo. Mas ela se limitava a esse mundo. Então, a filosofia ela é muito boa. Eu gosto de filosofia porque ela nos ajuda a compreender o belo, ela nos ajuda a compreender o razoável, ela nos ajuda a compreender o ser humano e as relações sociais. Quer dizer, é uma ciência riquíssima, mas ela se limita a esse mundo. E nós podemos viver mais do que esse mundo. Jesus veio para nos levar a um mundo diferenciado, onde nós não estamos somente dependentes desse tipo de raciocínio, ou desse tipo de lógica, ou esse tipo de dependência para sobreviver, mas agora existe algo que transcende isso, e eu alcanço através da oração, da palavra de Deus para a minha vida, da comunhão com Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu a porta para um caminho para a eternidade. A palavra eternidade não é só um fim aonde eu vou chegar, mas a palavra eternidade é eu viver nessa dimensão onde o aqui, o agora, o passado e o futuro é a mesma coisa. Quando nós compreendemos o sentido da eternidade, não é só aquilo que me espera, só aquilo que vai acontecer. Mas quando eu recebo Jesus Cristo, ela acontece na minha vida. Ela é real, agora. Eu não preciso esperar ela chegar. Ela pode ser vivenciada nesse momento, nesse instante. Eu só preciso entender, eu só preciso compreender isso. E é isso que o autor de Hebreus tenta introduzir. Olha, se antes nós compreendíamos os anjos como sendo esses mensageiros e essas relações de Deus com o homem, agora em Jesus nós estamos totalmente ligados a Deus, estamos totalmente imersos nisso, estamos nós como instrumentos do próprio Deus nessa relação. Não há mais intermediação e dependência. Agora nós vivemos nessa dimensão em que os anjos a vivem, que é a dimensão da eternidade. E ele mostra como Cristo é superior aos anjos, como Cristo sendo o mensageiro mor, aquele que traz não só a mensagem, ele é a própria mensagem. Ele é o próprio Deus entre nós. Enquanto que os anjos são instrumentos da mensagem de Deus, Jesus Cristo é a mensagem, é as boas novas, é a palavra de Deus, é Deus entre nós. E por isso que Jesus Cristo é superior a essa dimensão dos anjos entre nós, porque agora nós em Jesus Cristo podemos viver essa dimensão eterna do reino, da bênção do Senhor. Por isso que eu digo, você é um ser de outro mundo, você é um ET, um ET espiritual, né? Você é um ET que você pensa que é dessa terra, mas não é dessa terra. Você é um peregrino, você está de passagem por aqui. O duro quando você pensa que você nasceu aqui, vai viver aqui e vai morrer aqui. Aí é triste. Quando você não consegue ver a sua vida numa dimensão maior, muito mais ampla e eterna, foi o que Jesus veio nos trazer. E só em Jesus, só quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu consigo entender que a minha vida é muito mais do que isso. Ela é muito maior do que isso que eu posso ver, sentir, perceber e existir nesse mundo. Ela se estende em toda a dimensão. Os anjos, na compreensão daquelas pessoas, tanto do Velho como do Novo Testamento, era algo muito presencial, era uma experiência que eles não se assustavam, eles não tinham medo, eles não eram ignorantes sobre isso. Muitos de nós somos ignorantes sobre essas ações que transcendem a nossa mente, como Deus nos fala, como Deus
envia mensageiros, como Deus envia anjos para nos ajudar. E muitas vezes nós nem nos apercebemos que aquele que estava andando ao nosso lado era um anjo. Às vezes nós nem nos apercebemos que aquela pessoa que estava nos socorrendo no momento crucial era um anjo do Senhor. Às vezes nós não nos apercebemos que quando nós estamos vivendo ou prestes a uma grande catástrofe na nossa vida, algo nos impediu, algo nos ajudou a não entrar naquilo. E a gente não consegue perceber que era um anjo do Senhor entre nós. O anjo é aquele que não só protege, mas ele também ministra entre nós. Ele traz alegria entre nós, né? Quando a gente vê os anjos cantando no nascimento de Jesus, não dá para imaginar, né, algo mais tremendo. Quem já escutou um grande coral com uma grande orquestra, acho que tem uma pequena experiência talvez do que foi aquilo, aqueles milhares de anjos cantando, né, e com vozes de instrumentos. Quer dizer, a coisa que toma o nosso coração, e tomou o coração daqueles pastores que saíram em direção de procurar o menino Jesus. Quando Abraão se encontrou com os anjos e começou a conversar com ele, e quando os anjos trouxeram a mensagem de que ele seria pai e sua esposa, mesmo numa idade avançada, seria mãe, quer dizer, foi algo assim surpreendente, né? Tanto que eles deram o nome do menino do quê? Qual é o nome do filho de Abraão? Isaac. E a palavra Isaac em hebreu quer dizer alegria, sorriso, né? Porque foi isso que Sara e Abraão sentiram. Aqueles anjos foram trazer alegria àquele casal de velhos, aquele casal já com idade avançada que achavam que já tinham terminado tudo nesse mundo. E aquele filho veio trazer a alegria, o sorriso, né, àquela família. Quando a gente vê anjos brigando com heróis da Bíblia, quando a gente vê anjos protegendo o paraíso, quando a gente vê anjos nas visões dos nossos profetas ali do Velho Testamento, em que Deus tinha que falar, tinha que se comunicar com eles, tinha que se revelar a eles, e a gente vê figuras angelicais, figuras transcendentes que são imagens estranhas ao nosso conceito de anjo, né? O conceito de anjo que nós temos, ou a visão de anjo que nós temos, cadê a Regina, que é artista plástica, né? Mas assim, é aquela coisa do renascentismo, eu acho, né? Aquele anjinho grego, gordinho, cabelo enroladinho, né? Cheio de azeite, coisa mais bonitinha. Aquilo lá não é anjo, gente. Aquilo lá não é anjo, pode ter certeza, né? Mas assim, o anjo, ele não se retrata dessa maneira, ele não se põe dessa maneira, porque ele não é a figura principal. A figura principal é a mensagem que ele traz. O valor que ele tem não é nele mesmo, mas é de quem, por quem ele vem, para quem ele vem. Por isso nós não precisamos adorar os anjos, nem podemos orar aos anjos, porque eles não vão poder fazer nada por nós, mas nós estamos rodeados deles, prontos sempre a nos servir e ministrar nas nossas vidas, como o autor de Hebreus coloca, que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 14, e eu não estou inventando. Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que esses anjos são espírito. A palavra espírito é sem forma, ou indefinido, né? Algo que você não consegue visualizar, falar, isso aqui é um anjo. Você só consegue entender uma atitude de anjo, você só consegue perceber uma ação de anjo, você só consegue sentir que o anjo esteve aqui. Uau! Não é gostoso saber que os anjos estão aqui, né? E eles são servos ministradores nas nossas vidas, e eles vêm para obedecer Jesus.
Eles vêm para obedecer a Deus. E eles estão aqui para servir ao Senhor. Ministrar na sua vida, na minha vida. Proteger as crianças. Nos proteger. Nos salvar. Mas como é que eu tenho esses anjos? Como é que esses anjos podem ministrar na minha vida? Quando o autor de Hebreus coloca que Jesus é a autoridade sobre esses anjos, que Jesus está sobre todos esses anjos, que esses anjos estão sujeitos a Ele, é para Jesus que eu tenho que falar, é em Jesus que eu tenho que buscar, é Jesus o Senhor de todos nós, da minha pessoa, da sua pessoa, dos anjos. Jesus é o Senhor, é Ele que manda ou não manda, é Ele que ordena e não ordena. E o nosso papel é entender esse papel de Jesus nessa dimensão espiritual, nessa dimensão transcendental, dessa dimensão do reino de Deus. Jesus é a revelação maior, perceptível, é a relação que nós podemos ver que é uma pessoa entre nós, é a materialização de Deus para se desmaterializar, para nos salvar e nos levar à eternidade. E aí, dentro dessa dimensão de vida, nós precisamos de líderes, nós precisamos das pessoas que nos conduzem nesse caminho. E foi quando o livro de Hebreus, o autor, ele entende que aquelas pessoas precisavam conhecer a universalidade de Cristo, conhecer e mostrar que Cristo era superior aos próprios anjos, quer dizer, dentro dessa dimensão espiritual transcendente, Cristo é o Senhor disso tudo, e ele nos mostra que nessa jornada nós precisamos ser liderados. E essa é uma palavra difícil para todos nós. Nós não gostamos de receber ordens no sentido de orientação, né? Já começa de bebê, né? Já você dá uma ordem do bebê, né? Ele esperneia, chora, aí você vai lá, fica mais bravo com ele, bate nele, tal, faz uma hora, escândalo para ver se ele obedece e tal, né? E ele cresce não te obedecendo, né? Nós somos por natureza rebeldes, né? Nós nascemos rebeldes e continuamos rebeldes, até que a gente recebe Jesus Cristo e fala: Ele é meu Salvador, mas também o meu Senhor. Para os hebreus, o Senhor que eles conheciam, ou eles se relacionavam, era o Senhor político, era o Senhor criador da nação, era o Senhor, porque eles não se relacionavam direto com Deus, eles não tinham um relacionamento com o próprio Deus. Então a liderança deles se dava por uma pessoa, e essa pessoa é Moisés. Então, para os hebreus e judeus ali, eles entendiam que eles tinham que seguir o que Moisés ordenou, o que Moisés liderou e que Moisés deixou para eles dentro dessa jornada de vida. Eles não entendiam que Moisés viveu um tempo, Moisés viveu para um tempo, Moisés viveu para um propósito e ele o cumpriu perfeitamente. Então até hoje, até nos dias de hoje, os judeus, eles têm Moisés como o grande líder, não religioso, mas o líder nacional, o líder governamental, o líder que dirige a nação, que deu as leis à nação, é aquele que coordena. Então até hoje há um saudosismo e há um apego a uma liderança já morta, uma liderança já que concluiu o seu papel. Eu lembro quando eu estava visitando Israel e nós fomos visitar um cemitério, porque lá, toda cidade que eu ia, eu visitei várias cidades, né? E as pessoas que estavam nos recebendo eram judeus, então eles sempre tinham que nos levar a um mausoléu, levar a um cemitério, que era parte
da atração turística, né? Ou da atração, porque eles homenageavam seus heróis, ainda os seus heróis de guerra, ainda os seus heróis do passado. Então, por respeito, e eles têm um alto respeito pelos heróis, porque eles vivem constantemente em guerra, e essa é a maneira de motivar os jovens, né? De estimular os jovens, né? A servirem, reverenciar os seus heróis. Então, toda cidade que nós íamos, nós tínhamos sempre que visitar esses monumentos, visitar alguns cemitérios. E um dos cemitérios que nós visitamos, né, ele ficava num certo local um pouco mais baixo e a cidade ficava um pouco mais em cima. Quando nós entramos no cemitério, alguém começou a tirar pedra na gente, jogando pedra, jogando. Eu achei estranho, né? Geralmente o pessoal joga rosa, joga flor, né? Mas a gente estava lá jogando pedra, né? Aí eu perguntei pro senhor que estava nos levando ali, mas por que aquele senhor está jogando pedra e falando um bocado de coisa que era provavelmente hebraico, né? E eu não entendia, né? Ele falou: sabe o que é? Eles acreditam que eles são descendentes de Moisés, e eles acreditam que o local onde vocês estão agora é um local santo e que vocês não deveriam estar aqui, e por isso que eles estão jogando pedras para que vocês saiam desse local, porque é um local santo, e porque eles acreditam que eles são descendentes de Moisés, né? E eles têm que proteger, eles têm que velar esse tipo de coisa. Bom, se até os dias de hoje, né, eles são reverenciados, eles são respeitados, eles compreendem que eles têm que fazer isso, mas na verdade, se você olhar a história deles, se isso fosse verdade, né, eles não ficariam 400 anos sem revelação. O povo judeu ficou sem ouvir a Deus, sem ter anjos do Senhor na nação, sem receber nada, porque foi um povo que desobedeceu à vontade e o querer de Deus. Se Moisés fosse tudo isso que eles pregam e entendem, teria que ter sido isso nesse período, e posterior a esse período, ou antes desse período, em que eles realmente respeitassem todo o ensino que Moisés deu. E na verdade, o ensino de Moisés foi ficando para trás, e o que foi surgindo foram novos intérpretes de Moisés, intérpretes das leis. E esses homens, dentro do povo judaico, que são os sacerdotes, eles tomaram a figura de líderes que tinham a capacidade de interpretar a própria intenção de Moisés ou as colocações de Moisés. Quer dizer, Moisés foi ficando para a história, foi só sendo um instrumento usado para que outros homens abusassem do povo, abusassem da liderança do povo e enganassem o povo com um monte de regras e leis que não são as leis propriamente que Moisés ensinou para a época de Moisés. Mas foram outras leis. Inclusive, existem muitos cemitérios ali em Israel em que esses sacerdotes são reverenciados, como alguns santos aqui no Brasil, que o pessoal faz procissão, leva velhinha, acende ali no túmulo, tal, pede um milagre. É assim que são reverenciados alguns sacerdotes ou intérpretes da lei de Moisés, que interpretaram segundo a sua maneira e a sua forma, e não propriamente a lei de Moisés. Mas não só considerando o estado de hoje, né? Aquelas pessoas já na época de Jesus ainda tinham a ideia de que eles estavam guardando Moisés, guardando a liderança de Moisés, e a liderança de Moisés era importante para eles, que de fato era algo que eles estavam cultivando e servindo. Mas na realidade não era isso que de fato acontecia. O autor ele vai colocando aí no capítulo 3, a partir do versículo 1, mostrando que Jesus é maior que Moisés. Por que Jesus é maior que Moisés? Será que o que Moisés fez não serve mais? Será que o que Moisés fez não tem validade? Não, teve validade, foi importante, e ele fez muita coisa. Deus instrumentalizou Moisés, capacitou Moisés, ajudou Moisés, orientou Moisés, mas o povo sempre foi rebelde. O povo sempre quis desobedecer
a lei, sempre foi um povo que foi desobediente no percurso. Em alguns momentos eles eram obedientes, e aí Deus os abençoava, mas boa parte eles eram desobedientes, e aí eles tinham sérios problemas. Mas mesmo considerando Moisés, como Moisés deve ser considerado, respeitado, amado, valorizado, um homem que cumpriu o seu papel, um homem que realizou a obra de Deus, que foi um líder de fato. Mas mesmo o maior herói desse povo, comparado com Jesus, não tem comparação. Porque Moisés foi para um tempo, para uma geração e para um propósito, enquanto que Jesus é para todos os tempos, para todos os propósitos na nossa vida. Vamos ler então Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Não é lindo? Ele fala de Moisés, ele não está desprestigiando Moisés, está valorizando Moisés, mas ele está tentando tirar o engano que as pessoas tinham em relação a Moisés. Nós não vivemos do passado, nós não vivemos de uma liderança do passado, nós não vivemos como nós éramos dirigidos do passado, às vezes dirigindo a nossa própria vida, ou a nossa vida sendo dirigida por outros padrões. Agora nós somos dirigidos e liderados por Jesus Cristo. E eu tenho que aprender a ser liderado por Ele. Eu tenho que aprender a obedecê-lo, porque isso é bênção para a minha vida. Isso é alegria para a minha vida, eu aproveitar toda essa espiritualidade, essa transcendência que foge a esse mundo, porque senão eu vou viver só nesse mundo, eu vou viver para este mundo. Mas quando eu recebo Jesus Cristo como Senhor, líder máximo na minha vida, não Moisés, e o Moisés aqui pode representar o seu antigo eu, Moisés aqui pode representar a compreensão que você tinha de quem liderava você, o seu meio, a sua sociedade, os seus gostos. Agora nós temos um novo líder que nos lidera nessa jornada espiritual, e esse líder é Jesus Cristo. E o texto diz que Jesus, ele não se impôs, que nem para Moisés. Deus pegou Moisés e falou: é você o homem, eu vou te dar ferramentas, você vai fazer isso. E ele deu condições, deu a vara a Moisés. Moisés fez milagres entre o povo, Moisés libertou o povo. Quer dizer, Deus foi instrumentalizando a liderança de Moisés. Moisés não adquiriu essa liderança foi concedida por Deus. Mas Jesus, ele veio como humilde, e ele construiu essa liderança, ele construiu a sua liderança entre nós. Não é uma liderança imposta, como foi imposta a liderança de Moisés, porque era a situação daquele momento. Agora, a liderança de Jesus, ela não é imposta, por isso que você não é obrigado, porque Jesus, ele conquistou a liderança da minha vida, ele conquistou ser o líder da minha vida, porque o que ele fez por mim, o que ele representa para mim é muito, e eu quero que ele lidere a minha vida. Isso não porque ele me manda, mas é porque eu desejo, não porque é assim que tem que ser, mas foi porque ele me conquistou.
vindo a esse mundo, morrendo na cruz, se entregando por cada um de nós, Ele conquistou isso em mim. Eu não sigo a Jesus e nem obedecer a Jesus porque eu sou obrigado, porque eu sou pastor, porque é assim que tem que ser. Eu sigo a Jesus porque eu quero, porque eu desejo, eu tenho uma vontade imensa de obedecê-lo. Eu tenho uma paixão por tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, que me impulsiona a obedecê-lo. Então, o texto mostra que a liderança de Jesus é uma liderança conquistada. Ele se deu por nós, e por isso nós podemos recebê-lo como líder da nossa vida. Não é uma liderança imposta, como foi a liderança de Moisés. O povo no início não queria receber Moisés. Nem o próprio Moisés queria receber a liderança, né? Quer dizer, mas Deus foi impondo, mas foi capacitando. Com Jesus não é imposto. Por isso que você não é obrigado. Mas se você não sente o desejo, é porque ainda a sua vida não chegou ao ponto de você falar: eu preciso de Deus, eu preciso dessa espiritualidade, eu preciso viver essa dimensão. Além dessa dimensão que eu vivo, terrena, material, eu preciso de algo que seja maior do que isso que eu tenho experimentado. E Deus, e Jesus Cristo está se apresentando a nós nessa noite como o líder para nós. Ele não está impondo, Ele não está te obrigando, mas Ele está falando que Ele veio a esse mundo para liderar esse processo na sua vida, para ser aquela pessoa que vai te ajudar a viver essa transcendência, essa espiritualidade e esse reino. E Ele fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele se coloca como o único caminho. Você pode seguir outros caminhos, mas nenhum outro vai te levar ao caminho que Jesus quer. E ser liderado por Jesus é ser obediente, é querer escutar a orientação dEle, é orar e pedir, para que você seja dependente dEle cada vez mais na sua vida. É você ler a Bíblia e falar: o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ser, como eu posso ser melhor. Quer dizer, é permitir que Jesus lidere você para uma vida eterna, é permitir que Jesus lidere você para uma vida de alegria, de paz, de paixão, de vida. Eu não conheço vida mais dinâmica, mais feliz, mais cheia de aventura do que a vida cristã. Porque o que acontece com os cristãos genuínos, aqueles que realmente pertencem a Cristo, estão prontos a obedecer a Cristo, a vida deles é uma grande aventura de incertezas, mas com segurança. Incertezas do dia de amanhã. Eu não consigo ter a certeza sobre o dia de amanhã, mas eu tenho a segurança do dia de amanhã. Antes, sem Cristo, eu achava que eu tinha certeza do dia de amanhã, mas na verdade eu era inseguro, não tinha segurança nenhuma do que poderia acontecer comigo. Hoje não, hoje é ao contrário, eu tenho segurança do que vai acontecer comigo no futuro, porque o futuro com Deus é um futuro de vitória, é um futuro vitorioso. Pode ser uma incerteza no presente, porque essa incerteza nos leva à dependência e à confiança e à dimensão. Então, quanto mais inseguro ou incerto nós estamos, mais fé nós precisamos. Eu preciso de fé para viver o dia de amanhã, mas eu sei que o dia de amanhã vai ser um dia de vitória, vai ser um dia de realização. Mas o que me dá segurança disso não sou eu mesmo, eu não consigo garantir isso. O que me dá garantia disso é a minha fé em Jesus Cristo. Por que essa fé desenvolve em mim? Porque eu estou tão incerto. Assim, eu não tenho segurança em mim mesmo, eu não tenho garantia em mim mesmo, mas eu confio nele, eu me garanto nele, e eu sei que ele vai fazer o melhor na minha vida. Deus não faz meia boca, Deus não faz de qualquer jeito, Deus não dá uma arrumadinha na sua vida, Ele conserta, Ele faz o melhor. Quantos de nós aqui dentro tínhamos uma vida tão precária, tão horrível, e Deus nos deu a oportunidade de viver essa dimensão de fé e de esperança.
Então, se alguém perguntar assim, você tem certeza, né, das coisas que vão acontecer? Eu não tenho certeza de nada que vai acontecer. Eu só tenho segurança de que meu Deus vai me dar a vitória, a segurança de que vai ser muito bom, vai ser muito alegre. E é interessante porque a nossa vida ganha uma dinâmica. Porque se eu já sei o que vou fazer, se eu já tenho segurança das coisas que vão acontecer, nada de novo, tudo se repete. Você vai morrer, você já sabe como você vai morrer, a casa que você vai ter, o carro que você vai ter, para quem você vai deixar a herança. Quer dizer, a vida é muito previsível. Mas quando você é cristão, a vida é uma aventura, pode acontecer muitas coisas, mas sempre para melhor, sempre para coisas surpreendentes, nunca para pior. Por isso eu gosto, eu vibro com essa vida, eu gosto de aventura. E não tem coisa mais deliciosa do que a vida cristã. Mas é uma aventura segura, porque eu sei que o meu Deus me protege, eu sei que o meu Deus me dá. Agora, enquanto eu tento me assegurar para essa vida, né, é só incertezas, é só fracassos. Mas quanto mais eu tenho e vejo esse ambiente, às vezes que eu estou vivendo, como possibilidade de aumentar a minha fé e a minha confiança nele, mais certeza eu tenho do meu dia de amanhã. Por isso que eu não tenho medo de falar do futuro, da minha vitória no futuro. Nenhuma. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não preciso nem saber. O que eu preciso saber, eu já sei. Eu vou vencer. Eu vou ser um vitorioso. Agora, para que isso realmente seja alcançado na minha vida, eu tenha na minha vida, eu tenho que ter fé e andar com Jesus. Quem é meu líder não é Moisés. O meu líder é Jesus Cristo. E Ele me lidera nessa vida e nessa dimensão que Deus tem para nós. Que ao estudarmos o livro de Hebreus, possamos entender que a ideia do autor não foi desconfigurar a fé e nem a cultura daquelas pessoas, mas na verdade atualizá-los, né? Fazer um update para eles, colocar eles, né, com a informação nova de que de fato agora nós já temos uma resposta, já temos uma solução, existe um caminho, o próprio Deus colocou isso a nós. O nosso papel é entregar a nossa vida a Ele, é entregar a nossa vida a essa dimensão de vida e começar a confiar em Jesus. Confiar em Jesus, a gente só consegue confiar quando a gente está inseguro. A gente só consegue confiar quando a gente não tem dinheiro. A gente só consegue confiar quando as coisas não estão bem. É a hora da confiança se desenvolver em nós. Porque quando eu tenho dinheiro, quando está tudo certo, é difícil desenvolver confiança. É difícil desenvolver fé. Às vezes Deus permite, né, e nos capacita momentos em que a nossa fé é provada, para que a gente possa crescer, para que mais coisas possam acontecer na nossa vida. Talvez você está vivendo um momento incerto, inseguro, instável. Não tenha medo disso. Esse é um bom espaço, é um bom ambiente para que a sua fé em Jesus Cristo possa fazer diferença e tirar você da onde você está. Ninguém pode te dar segurança, nem um emprego, nem um grande líder político, nem alguém que chegue na tua vida e fala, faça isso. Ninguém pode te dar segurança nesse momento. Mas esse é um momento em que essa instabilidade é a oportunidade de desenvolver fé, confiança, segurança no Senhor, de que Ele vai nos acompanhar. O livro de Hebreus, ele vai colocando as pessoas atualizadas na sua fé, atualizadas na sua vida, atualizadas na cultura. Essa é uma outra cultura? É uma outra cultura. Uma cultura que se agrega à nossa cultura e nos leva a uma dimensão em que nós não somos só desse mundo, mas nós pertencemos a um mundo maior, e que esse mundo está incluso, mas é um mundo maior em que nós vivemos nessa eternidade, nessa transcendência, nessa espiritualidade ou nesse reino de Deus. O reino de Deus já está instituído, ele já começou, ele não vai começar, ele já começou e você tem que fazer parte dele.
Você tem que entrar nele. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, não só reconhecendo Ele como um Moisés, alguém histórico, mas conhecendo como Deus vivo e presente entre nós. Porque os seus anjos estão aqui. E eu me sinto à vontade, eu me sinto confortável de saber que eles vão estar comigo quando eu for para casa viajando agora. Eles vão estar comigo amanhã. Eles vão estar comigo quando eu precisar, quando Deus quiser falar comigo. E isso me dá tranquilidade, que eu sou muito bem servido, graças a Deus, né? E você também pode ser muito bem servido, graças a Deus, porque tem anjo para todo mundo. Não é gostoso isso, né? Não tem só um pouquinho de, tá todos os anjos, tá com o pastor, porque só ele é abençoado. Não, tem anjo para todo mundo, gente. Tem anjos para você. Você só precisa estar com Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que Ele possa vir e servir você através deles. Feche seus olhos nesse momento. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado porque é uma mensagem de esperança e confiança. É uma mensagem que mexe com a nossa fé, que mexe com a nossa obediência. Mas todos nós estamos compreendendo que o Senhor conquistou essa liderança na nossa vida. O Senhor está conquistando essa liderança na vida de muitas pessoas hoje. E nós queremos agradecer porque não ela é uma liderança imposta, mas o Senhor a conquistou na cruz do Calvário, morrendo e também ressuscitando por cada um de nós. E nós sabemos que o Senhor está aqui hoje. E por isso nós pedimos em nome de Jesus, em seu nome, para que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, para que nesse momento de incertezas, de medo, de inseguranças, que cada um possa entender que é o momento em que a fé pode ser desenvolvida, é o momento em que a fé pode nascer, a confiança na sua liderança nas nossas vidas. Que muitos aqui, muitos que nos ouvem nessa noite, possam realmente entregar a sua vida para que o Senhor os lidere. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus anjos que nos servem nesse momento. Obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho por cada um de nós. E nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.